Bênção sem medida. Olá, querido irmão, é um prazer sem medidas e nesse momento eu quero compartilhar com você algumas lições que nós aprendemos do capítulo que fala sobre a vida financeira da família. Nós sabemos que a desorganização financeira, a falta de planejamento financeiro tem sido a causa de muitos problemas nas famílias e até a origem de divórcios. E não apenas isso, mas nós sabemos que também a desorganização financeira tem levado pessoas à infidelidade a Deus. Não é difícil encontrarmos pessoas que não fizeram o devido planejamento, o devido orçamento familiar e se envolveram, por exemplo, com empréstimos. E aí o dinheiro já chega na conta descontado e quando eles menos percebem, já estão sendo infiéis a Deus. No livro Bênção Sem Medidas, nós encontramos não apenas orientações, mas você também vai poder acompanhar algumas perguntas que vão nos levar à reflexão. E eu quero compartilhar com você nesse momento duas dessas perguntas. A primeira pergunta é a pergunta número 1, que ela diz o seguinte: qual é um dos grandes problemas das famílias que muitas vezes causa separação entre o casal? Muitos mesmo, não se educaram de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. Não aprenderam a se adaptar às circunstâncias e, vez após vez, fazem empréstimos e mais empréstimos, ficando sobrecarregados de dívidas e, consequentemente, desanimados. É muito importante que você tenha orçamento familiar. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse hábito, não têm esse costume e por não anotarem os gastos, as despesas do dia a dia, nem mesmo quanto entra na sua renda familiar, elas se desorganizam, não sabem quanto já gastaram. Se você perguntar para algumas pessoas quanto que você ainda tem nesse mês de dinheiro do que entrou do seu salário, algumas nem sabem, porque não fazem o devido controle do orçamento familiar. Isso é fundamental. Você precisa anotar o que entra, precisa anotar suas despesas fixas e você também precisa aprender a viver abaixo daquilo que você recebe. O problema de algumas pessoas é porque elas estão sempre vivendo no limite daquilo que recebem e quando acontecem as emergências, elas não têm provisão, não têm poupança, não têm um dinheiro guardado para poder vencer esse momento. E aí se metem em dívidas e essas dívidas desorganizam, tiram o bem-estar da família, o sossego, a paz e com alguns, infelizmente, mexe até com a fidelidade a Deus. No livro Bênçãos Sem Medidas, além de conselhos como esse, nós também encontramos um outro, que é o que está na pergunta número 4, que diz o seguinte: é preciso educar os filhos na questão financeira e não dar a eles tudo o que pedem. Por isso, o que é necessário ensiná-los a praticar? Numa família que visitei, as filhas externaram o desejo de possuir um plano. Numa família que visitei, as filhas externaram o desejo de possuir um piano caríssimo. Alegremente teriam os pais satisfeito a esse desejo, mas estavam embaraçados com as dívidas. As filhas sabiam disso e, se tivessem sido ensinadas a praticar a abnegação, não teriam dado aos pais a dor de lhes negar o que desejavam. A educação financeira, ela precisa ser desde os primeiros anos. A escola nos ensina matemática, mas ela não nos ensina planejamento financeiro. E os pais precisam educar os seus filhos desde pequenos a educação financeira. Deixa eu lhe dar uma dica. Você pode pegar para a criança 3 envelopes e você vai orientá-la da seguinte forma: para todo o dinheiro que ela receber, um envelope ela vai colocar o dízimo. Em outro envelope, ela vai colocar a oferta. E no terceiro envelope, ela vai colocar o dinheiro para a poupança. Por menor que seja o valor que seu filho ou a criança receba, ela já precisa ser orientada dessa forma. Se você pega, por exemplo, e dá R$10 para o seu filho, ensine ele a separar R$1 para o dízimo e guarda no envelope do dízimo, uma parte para a oferta e também a guardar uma parte desse dinheiro, a poupar. A criança, ela precisa saber que se ela guardar, ela vai ter. Se ela não guardar, ela não vai ter.
E apesar disso ser simples, mas é a realidade da vida adulta. As pessoas não são fiéis a Deus, não separam o dízimo, a oferta, não guardam, não fazem poupança e depois passam por sérios problemas financeiros e que mexem com a fidelidade. Eu oro a Deus para que, mais do que derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida, Ele faça com que você deseje obedecer ao Deus que derrama bênçãos sem medida. A desorganização financeira tem levado muitos à infidelidade e a infidelidade fecha as portas do céu. Que Deus te abençoe para que a realidade na sua vida e no seu lar seja diferente e que quando o Senhor voltar, possa encontrar você fiel a Deus em tudo.